Bom dia a todos. Vamos começar a nossa quarta live aqui no projeto, né? A nossa convidada hoje é a Vanessa Oliveira. O nosso tema é mães e a dificuldade em reinserção no mercado de trabalho, né? Em retornar ao mercado de trabalho pós maternidade, né? Eu vou chamar a nossa convidada. Lembrando que esse projeto, ele é um projeto que recebe patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Estou te aguardando, Vanessa. Venha participar. Vanessa, verifica sua conexão, por favor. Oi, Quero. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. E Tô bem, aí? você. Eu tô bem. Me ajeitar aqui. Tô um pouco É, perdido, mas vamos lá. tá. Eu quero que você se Vai se apresente acertando. para as pessoas. Estou te ouvindo bem. Uhum. Se apresente, fique à vontade. Meu nome é Vanessa, tenho 41 anos. Sou mãe da Marina, de 3. Sou mãe em tempo integral. E tô tentando terminar aí a graduação. Vamos ver aí se eu consigo nesse segundo semestre. Adequar todas as coisas, né? Final da graduação, com ela na escola, morando distante, e é isso. Aceitei participar, assim, como um incentivo também, né, desse seu projeto, como um incentivo que, assim, as mães podem conseguir, conseguir, mães de crianças pequenas podem conseguir, assim, as coisas, né, terminar as coisas. É É isso. isso. Agora, o nosso tema da live você falou que é mãe em tempo integral, né? E o tema da nossa live é essa dificuldade que a gente, enquanto mãe, tem de voltar para o mercado de trabalho, né? Seja ele formal, CLT, ou até mesmo o nosso mercado, né? Que é de evento, de freela, que Uhum. não tem tanta segurança, né? Mas ele ainda Sim. existe. E aí eu quero que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu quero que você fale primeiro a maior dificuldade que você tem encontrado, né? Para retornar a esse mercado, né? Depois da maternidade, né? Eu sei assim que vou só fugir um pouquinho da pergunta agora no início, para dizer que assim, quando eu estava grávida, eu já senti essa dificuldade, porque eu fui mandada embora grávida, praticamente. Então, a gente já sente assim a dificuldade desde então, né? Eu fui Exatamente. praticamente mandada embora grávida, porque a empresa que eu trabalhava era terceirizada da prefeitura e ela, né, entre muitas aspas, assim, declarou falência e não fui recontratada pela empresa que entrou. Assim, eu entendo assim muito, na verdade, assim, eu não entendo. Mas assim, eu acho que se de repente o meu chefe assim forçasse um pouco, sabe? Assim,
tivesse um pouco mais de boa vontade, ele, de repente, poderia falar alguma coisa. Ah, mas eu tenho uma funcionária que está com 8 meses, sabe? Tava assim. Eu me senti assim, como mesmo mandada embora, sabe? Na rua da amargura, sem ter o que fazer, sabe? Com 8 meses, tendo que, assim, já pensar nas coisinhas no quarto. Eu lembro, assim, que eu estava fazendo as coisas para o chá de bebê e eu tive que mandar a documentação de madrugada para para advogada já agitar as coisas, sabe? Assim, entramos, né, na justiça, logo eu ganhei e eu lembro que eu fui até na audiência com a Marina no Bebê Conforto, ela tinha 2 meses. E assim, eu já ganhei, mas assim, como é da prefeitura, então assim, eu tô na dependência de que o judiciário reconheça isso, assim, já há 3 anos praticamente. Tá, eles estão recorrendo, 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 então assim, eu já consigo ver a dificuldade daí, né? Eu lembro até que assim, só ficaram assim poucos funcionários e curiosamente todos eles homens na época assim trabalhando, sabe? Então eu consigo ver as dificuldades desde aí, desde a minha gravidez, assim, né? Então são várias coisas que assim interferem, que dificultam. Então eu conheço assim desde aí a dificuldade de voltar, assim, né? Essa questão, né? Inclusive era um estudo que eu estava fazendo sobre essa dificuldade, né, da mulher ao retornar ao mercado, né? Porque a sociedade ela pede que a gente tenha filho. A sociedade, se você diz que você não quer filhos, ela te olha estranho. E aí, quando você tem um filho, ela simplesmente teve um filho, mas agora você se vira, sabe? Para Uhum. cuidar, porque você volta ao mercado de trabalho e você muitas vezes é mandado embora, né? A gente sabe e a gente conhece milhares de mulheres que depois do fim da licença maternidade trabalham um Estão mês, cansadas, isso. isso, e depois ela é mandada embora, né? Então, isso é muito difícil, né, pra gente, quanto profissional, entender, né, e assimilar que eles descartam completamente o nosso profissional, porque nós tivemos um filho, né? Porque nós nos tornamos mães, né? Uhum. Aí, e no seu caso, você foi demitida grávida, o que é errado, né? Pela lei, isso não pode acontecer. E agora você está na dificuldade para receber seus direitos, o Sim. que é estressante. Eu costumo até brincar que eu vou receber esse dinheiro quando a Marina tiver 15 anos, porque já tem 3 anos e recorre, já foi para Brasília, e assim, eu nem sei como é que tá a situação, sabe? E justamente agora que a gente mudou e a gente está endividado, a gente precisava muito assim de assim, dar um respiro, porque assim, muita dívida e está precisando muito desse dinheiro, sabe? Mesmo que seja pouco, mas a gente queria pelo menos dar um respiro e não tem previsão, assim. Não tem. E é aquilo, né, amiga? É pouco, mas é seu, né? Sim, Eu acho que uhum, a parte que mais incomoda também é o fato de que você em momento nenhum foi respeitada como ser humano e continua não uhum, sendo porque eles não pagam algo que é seu, uhum, sabe? O que é um direito seu. Eu não passei por nada parecido, né, durante a minha gravidez. Ai, tive muita dificuldade e ainda tenho, né, para voltar ao mercado de trabalho. Tanto que eu costumo, todas as minhas amigas falam: "E aí, amiga, quando que melhora?" Eu falei: "Isso eu não posso dizer, porque é, ainda não mudou para mim tanto, né? uhum, Eu tô fazendo coisas, eu faço coisas, mas eu faço freelas, ninguém me contrata, uhum, né, de legalmente. fato, legalmente, né? Uhum, E aí
Eu costumo dizer, gente, a nossa dificuldade sempre vai existir. As matérias que eu li, os textos que eu estava lendo, dizem que mulheres com crianças com menor de 3 anos continuam fora do mercado de trabalho, entendeu? É triste e é É a revoltante, né, realidade. É. pra gente, porque Uhum. a gente sabe que a gente é capaz, a gente é muito bom naquilo que a gente faz, principalmente quando a gente é mãe, né? A gente sabe que o nosso trabalho ele é muito mais focado, a gente tem muito mais foco, a gente tem muito mais garra, né? Quando a gente é mãe, porque a gente sabe que alguém depende da gente, né? Não é só porque a gente é um bom profissional, né? Outras pessoas dependem de nós, né? Uhum. E essa matéria em que eu estava lendo, né, é uma pesquisa que o IBGE fez, né, em que em 2021, em que 54 só, 6%, né, de mães de 25 a 49 anos com crianças até 3 anos, né, elas estão empregadas. E aí a taxa ela vai ficando muito pior na maternidade negra, né? Em que menos da metade está no mercado de trabalho, né? Que é só 49,7%. Isso a gente pensa no mercado formal, porque muitas de nós ouvimos que vocês podiam empreender, né? Seja empreendedora, né? Só que as pessoas nunca se questionam se a gente quer empreender, né? Se a Sim. gente quer. Nossa, e como eu tô sentindo isso na pele, porque parece que você como é que eu vou dizer? Forçado a isso, né? Porque todo mundo diz, tem que empreender, tem que empreender. Assim, eu me mudei para um lugar, assim, onde a maioria não, mas assim, grande parte vende alguma coisa, sabe? Assim, trabalha com alguma coisa, e eu fico assim, gente, eu tenho que aprender com alguma coisa aqui dentro, sabe? Porque parece que você se sente pressionado a fazer aquilo. Mas às vezes não é aquilo que te conforta, não é aquilo que vai te fazer bem, mesmo estando em casa, mesmo, né, estando. Aí eu pelo menos eu fico assim, nossa, eu tenho que empreender com alguma coisa, tem que vender alguma coisa aqui dentro, mas, né? Parece, não é isso de repente assim que eu quero fazer mesmo, sabe? Não é isso que mexe com o seu É coração, né? isso. E as pessoas não Aham, entendem isso. É isso, basicamente exatamente. mas você precisa fazer, porque você tem um Eu gostava filho. tanto do que eu fazia, tanto assim, sabe? Do que eu trabalhava, onde eu trabalhava. Mas, assim, parece que realmente você é forçada a empreender, a aprender alguma coisa, porque ou para você, né, de repente, ficar mais próximo do seu filho, ou ter algum tipo de renda, porque, assim, ficar sem renda no momento que a gente está, assim, é a única saída que eu vejo, assim, mesmo com esses contratempos, assim, de não ser uma coisa, assim, que realmente ame e tudo, mas é o único jeito. Né? Aí você não respondeu a minha pergunta, né? Qual foi a maior dificuldade, né? E o maior desafio que você tem encontrado, né? Para esse retorno, né? Ao mercado de trabalho. É, Desculpa. eu acho que, assim, eu fugi um pouco, mas eu acredito que vem muito, assim, do poder público, um pouco, sabe? Em relação ao horário de creche, que a gente não tem um horário, vamos dizer assim, justo com o nosso, com a carga de horário que é oferecida pra gente, sabe? Às vezes você não. Às vezes não, assim, não, eu acredito que não seja tão difícil você encontrar vaga, mas sim um horário justo,
porque, por exemplo, o horário integral do município, da creche do município, é às vezes de 8 às 4, às vezes de 7h30 às 3h30, que é o caso da minha filha. E me explica assim, onde que você vai encontrar um trabalho assim, assim, remunerado né, com esse horário, assim. Ainda mais assim, agora morando um pouco mais distante, né, dos grandes centros, e fica muito, muito difícil. Por exemplo, essa semana ela só tem aula até 1h30, mas muito reduzido, de 7h30 a 1h30. 2 semanas ela está saindo 1h30. Como é que, né, eu posso conseguir um trabalho? Eu acho que parte muito desse horário, assim, sabe? Muito injusto das creches municipais, assim. Eu acredito que a partir daí, sabe? Eu sinto dificuldade, assim, a partir daí. Da falta de políticas públicas, né, amiga, que te abracem. Porque é o que Uhum, eu falo, né? Até para um horário de shopping, o... a creche pública ela não funciona. sim, sim. Porque você, por mais que você pegue às 10 no shopping, você sai às 4. Só que às É, 4 você já tem que ter tirado seu filho de dentro da sim, escola. é. E aí, eu preciso de um trabalho que né, me remunere, assim, bem, porque aí eu preciso pagar uma pessoa para ficar com ela, né, creche particular por aqui é muito caro, assim, no mínimo R$ 2.000. Então, para você, né, botar na balança, eu, né, preciso, né, ganhar muito bem, ser bem remunerada para ou botar meu filho numa creche particular, sei lá, de 12 horas, 10 horas, ou trabalhar em casa, né, sim, já não chega a demanda de casa que é muito grande ou empreender alguma coisa em casa ou assim, a gente fica muito, muito é muito injusto esse horário, né? Tem que pensar assim, ou tem que ganhar muito bem para pagar uma pessoa para ficar com ela, ou realmente esperar. Tá difícil. É. É. E aí, né, como é para você, quanto profissional, se encontrar fora do mercado, né? Desculpa, se encontrar fora do mercado de trabalho e nessa situação, né, de insegurança financeira, né, quanto sendo Uhum, mãe. muito. É. Eu sei que você é casada, então você tem seu esposo que trabalha e tudo mais, mas a gente Uhum, sabe que uma pessoa só trabalhando, com o custo de vida que a gente é. tem Uhum. hoje, não dá, Hoje entendeu? tá todo mundo passando por isso, né? Perrengue, né? Tá todo mundo difícil. Tá todo mundo difícil. Porque a gente sabe, né, que um salário a mais, ou até dois, faz completamente diferença. Uhum, E ele faz uhum, diferença na sua qualidade de mãe, sendo mãe. Ele faz qualidade na sua relação, traz qualidade na sua relação com seu companheiro uhum. e a sua Muito. qualidade de vida É. muda também. Você pode comer melhor, você pode se vestir melhor, você pode dar passeios melhores, Uhum, né? E, exatamente. e a gente sabe que a gente se cobra o tempo todo, né? Como é isso para você, né? Como tem sido essa questão, né? De se encontrar fora do mercado, hoje não só sendo você, Vanessa, né? Também sendo a mãe da Marina, né? Isso mexe muito com a gente, né? Com a nossa cabeça, com. A gente se questiona muito, né? Quanto profissional, quanto pessoa, quanto mãe. Exatamente. Exatamente. É. Será assim que eu vou voltar? Será que
quando eu voltar, o que vai estar diferente? Será até mesmo assim, pela minha idade, sabe? Eu lembro que durante a pandemia eu fiz uma entrevista. Eu fiz uma entrevista por vídeo mensagem, assim, por vídeo, né? E eu fiquei assim, meio impressionada, porque a pessoa me entrevistou, ela estava dirigindo. Eu achei assim, bem falta até uma falta de respeito, né? Porque é perigoso para ela e falta de respeito com o candidato, para mim, né? E eu lembro que a pessoa assim perguntou sobre porque o que que você ouve de plataforma digital e tal. Eu falei, gente, será que realmente eu estou preparada agora para voltar? Será que, né, eu tenho que estudar mais? Assim, eu fico muito assim, me sentindo muito ainda insegura. Será que de repente quando eu voltar vai estar a mesma coisa? E aí, assim, né, pela minha idade também, será que de repente eu tenho que, né, ver uma coisa assim realmente para um home office, uma coisa mais, né? Inclusive, eu estava até conversando com o meu marido assim, em relação à mudança de profissão, sabe? Que é uma coisa assim muito difícil. Será que realmente dá, né, para terminar, dá para concluir, ou esquece, ou sabe, vamos ver uma coisa assim, uma outra coisa, porque a cabeça fica, né? Como é que eu vou voltar assim, sabe? Não tendo, primeiro assim, não tendo um diploma debaixo do braço, que é mais difícil. E segundo, assim, será que realmente, né, vou conseguir voltar para esse mercado? Será que eu vou ter que mudar totalmente de, de área, né? Por todos esses fatores, né? De fatores, né, como horário, como disponibilidade. É isso. A cabeça fica, né? E tem também aquela questão, né, da você estar trabalhando, você mora agora em Campo Grande, como eu, só que Uhum. você mora em um outro lado de Campo Grande, que é uma realidade ainda mais difícil do que a de onde eu tenho, né? É mais distante. Porque não tem uma conexão direta daí para o centro da cidade, por exemplo, né? Não tem nada pro centro. E aí, hoje, estudos já mostram que empresas estão só contratando pessoas que têm que têm pego uma passagem para ir ao trabalho. Sim. Até E aí mesmo a gente porque você, sabe na maioria, você que arca com passagem, né? exatamente, né? Na nossa área, principalmente, eles fecham um valor Sim. de geralmente eles contratam a gente por MEI, fecham aquele valor do trabalho e desse valor você paga a sua internet, você paga a sua internet, Sim. você paga o seu MEI, seu simples, você paga sua passagem, você paga a sua Como, alimentação. como se fosse uma diária, né? Exatamente. E Uma aí, quando você diária. vai ver a diária que você recebe, né? Quando você vai destrinchar esse seu salário, você Uhum. descobre que, sabe, você está Você ganhando pagou para praticamente trabalhar. pagando para trabalhar. É. Uhum. Exatamente isso, né? Tipo, você se identificou com o termo mãe, né, em tempo integral. E aí eu queria ver se com você, se você já repensou esse seu lado profissional, né? Enquanto você se identifica como mãe em tempo integral, né? Se você já se questionou, né, quanto a isso, né? Já, eu costumo brincar que eu sou minha profissão é mãe integral na empresa casa. Então, costumo brincar assim, porque são muitas demandas, né? Não só da maternidade, como, né, se você fica em casa, você tem milhões de coisas para fazer. E se você, né, o filho adoece também, as demandas triplicam. Então, é difícil, mas é verdade, né? Repensei, e justamente é o que eu estava até comentando.
conversando com meu marido, assim, em relação a vou voltar para o mercado de trabalho, vou, né, ou abraça a causa, né? Vamos ver alguma coisa por aqui, uma coisa mais flexível, vamos tentar empreender aqui dentro, sabe? Pensar em, de repente, em vender alguma coisa, né, uma coisa mais flexível, porque muito por causa desse horário injusto, assim, né? 2 semanas ela saindo 1h30. Então, e aí, de 7h30 a 1h30, onde é que eu posso trabalhar? Acho que o máximo que eu posso fazer é organizar a casa, né, nesse horário, porque é, repensei sim. É, é, é isso. É mãe integral, mãe em tempo integral me trazer casa. Por enquanto. Por Sim, por enquanto, sim. enquanto, vamos pensar, né, positivo de que esse cenário vai mudar em breve, né? Uhum, Queremos que isso mude, né? Eu encontro várias amigas, né, passando por o que você está passando. Eu passo pelo que você está passando hoje com um pouco mais de apoio, né? Porque eu me separei do pai do meu filho, voltei para uhum. casa dos meus pais, então aqui eu tenho É, a rede de apoio com a minha mãe, o meu pai, hoje a minha irmã e a minha sobrinha moram perto da minha casa também, então a que gente bom. tem mais Uhum. alguns braços, né? Eu sei que a sua família não é de Campo Grande, então você tá Não. sem rede de apoio. Eu até Uhum. falei pra você, né, quando você se mudou, eu falei, ai, amiga, eu queria que você morasse perto de mim, porque aí seriam duas mãos para te ajudar, né? E aí a gente sempre conversa sobre essa questão da escola do meu filho, que é uma escola Uhum. particular, né, integral e mas com um valor de mensalidade muito abaixo do que a gente encontra, né, em Campo Grande e tal. Então a gente teria como fazer essa troca, né? Estar uma apoiando a outra, porque eu acho que é isso também. Você tá num ambiente em que você não tem amigos, você não tem sua rede de apoio, e isso faz muita É. diferença, né? Foi um assim, das nossas conversas em relação a vir para cá. A gente, na verdade, a gente pensou muito e a gente pensou assim que realmente ia sacrificar um lado, né? Porque não adiantava vir para cá e não ser bom, assim, não ser bom para as duas pessoas, assim. A gente vem morar em Campo Grande, mas eu consigo um trabalho no centro, sabe? Né? Não tem. Mas a gente botou tudo na ponta do lápis, viu que, assim, de repente era a hora certa, né, de vir para cá, porque é onde o trabalho do meu marido, assim, entre aspas, também é uma coisa assim certa, né? Ele não tem previsão de sair tão cedo, é uma coisa mais segura. Então, a gente teve que, infelizmente, sacrificar o meu lado, né? Mas tudo bem, né? Vamos pensar mais para frente, vai dar, de repente, vamos supor que consiga alguma coisa por aqui por Campo Grande, então, né? Quem sabe? Ou pelo Recreio, pela Barra, que aqui é bem caminho, não é longe. Acredito que em 40 minutos eu esteja lá. Passa um ônibus bem pertinho aqui na porta, passa, né, o frescão. Então, esse foi o nosso pensamento, assim, né? Né, tem muita produtora na Barra, vamos ver, né, se de repente a gente pensa mais para frente, assim, consiga e tal. Então, foi decidido, sabe, vir para cá, assim, mas por causa dele, né? A gente sabia que ia sacrificar um lado. Então, eu me prontifiquei a sacrificar meu lado, mas tudo bem. A Faz gente parte. também, a gente entende É, que isso é muito difícil, né, pra gente, né? Porque quanto mãe, principalmente, porque muitas vezes a gente tá cansado, né, sozinho, e aí você tá ali com a criança, só a criança, sozinha em uhum, casa, né? E isso é estressante foi para mim, né, na época,
quando eu me mudei de Campo Grande para Tijuca e eu ficava muito tempo com meu filho, sozinha em casa. Uhum. O pai do meu filho trabalhava em casa, mas enquanto ele estava trabalhando, não era uma atenção voltada, né, para mim, nem para a criança, apesar de, ele tá, eu preciso fazer alguma coisa. Olha o menino aqui rapidinho. E aí ele olhava e tal, e tinha essa troca, mas a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é. Naquele momento, enquanto a gente está vivendo isso, a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? E isso deixa a gente estrangulada, né? Às Uhum. vezes, né? Às vezes você quer abrir a janela, dar um grito pra fora, mas você fala assim: não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, os vizinhos vão achar que eu sou doida. Mas ninguém sabe o que você está passando dentro de casa, né? Ninguém Sim. sabe a sua solidão, a sua tristeza, a sua insegurança, né? E eu venho de uma criação morando em casa, de uma criação de pessoas perto umas das outras, né? Uhum. E o conceito apartamento pra gente É. é muito difícil. É Aham. muito individualista, é muito solitário, né? Sim. Aham. Muito, é. E aí, agora chegou uma parte que eu peço indicação às mães, né? Pode ser livro, programa, filme, podcast, um evento que você saiba que vai acontecer. Indique. Carol, eu tava pensando sobre isso, assim, eu tô tão mãe 100% integral, porque não tô muito por fora, assim, das coisas, sabe? Nossa, eu tô, assim, muita saudade, assim, de ir a alguma exposição, e até o cinema, assim, eu acho que a última vez que eu fui ao cinema foi no início da minha gravidez, sabe? Então eu tô muito por fora, tô... Um dos motivos, assim, de estar de repensar sobre a profissão. Assim, nossa, eu nunca vi uma produtora tão por fora das coisas, sabe? Que saudade até, assim, tira um pouco do peso por estar distante agora, né? Distante de tudo. Mas eu só tenho, assim, praticamente visto, lido alguma coisa em Instagram de pediatria só, de maternidade e pediatras, praticamente. Série eu não tenho mais tempo de assistir, assim, eu acho que uma das últimas que eu vi, inclusive, assim, que fala sobre maternidade é a Mad, da Netflix. Mad? É isso? Isso. Acho que eu vi no final do ano passado, se eu não me engano, acho que em novembro. Já tem bastante tempo, assim, que eu não acompanho nada sobre, né? E sobre. Assim, eu posso indicar, assim, alguns Instagrams, assim, que eu, assim, leio muito. E que é do Daniel Becker. Não sei se você conhece, Pediatra Inteligente. E da André Reis, que é maravilhoso. São os dois que eu mais consumo. E o filme, assim, que foi o último sobre maternidade, o filme não, a série, foi o É um último que eu seriado vi. muito pesado, né? Mas assim, muito bonito, né? A forma É como. porque é muito importante o que ele aborda sobre as políticas públicas, né, para maternidade, assim. Eu acho um ponto do que a gente comentou, assim, um ponto bem importante. Fala também muito da dificuldade dela conseguir as coisas, né? Nessa, mesmo com as políticas públicas, a quantidade de burocracia e papelada que ela precisa assinar, enquanto uma pessoa pobre, né, que está necessitando daquilo, né? Então isso é muito difícil, né? É muito duro a forma como também isso é mostrado no filme, né? Eu já indiquei ele na página do Desabafa, né? Para algumas pessoas. Indico você assistir Supermães, da Essa Netflix. Netflix. É um seriado canadense que acompanha.
5 mães, eu acho, se eu não me engano, 5 ou 4 mães. Né? Ele tem 6 temporadas, mas cada episódio tem 23 minutos, certinhos. Bem É, curtinho. dá pra Dá. você tá lavando uma louça e vendo. É algo Uhum. nesse estilo, assim, né? Agora eu tenho uma brincadeira, né, pra fazer com você, que é se você pudesse fazer um pedido para cada uma dessas pessoas, instituições, o que você pediria, né? O primeiro é pro pai da criança. O que você pediria a ele? Vai estar salva a live. Vai estar no YouTube, inclusive. Que, bom, já que é uma brincadeira, e toda brincadeira tem um pouquinho de verdade, que ele chegasse mais cedo do trabalho. A demanda às vezes é grande aqui, assim. Eu fico, chega mais cedo. Chega mais cedo para me render, para me dar uma Sim, folga. sim, exatamente. É isso, não é? É, um pouquinho mais cedo. É E olha pro que governo. ele trabalha a 15 minutos daqui, hein? Mas. Troca esse carro por uma bicicleta, hein? Vamos querer, hein? É, é. Se você pudesse pedir pro governo, o que você pediria? Acho que eu já sei mais ou menos, mas te passo a palavra. Os horários mais justos, né, das creches municipais e mais, assim, os funcionários também, que pudesse, assim, um horário mais justo, sabe, para as creches municipais, assim. Integral de verdade. Eu sei que isso, assim, depende de muita coisa em relação aos servidores, muita coisa, mas um horário mais justo, assim. Integral de verdade. Ah, é isso. Pelo princípio, A criança, o que você pediria a Marina? minha filha, essa é mais difícil. O que eu pediria para ela? Não sei, sei. Essa é mais difícil, eu não sei responder ainda. Você pode Essa eu não pedir tenho. uma noite de sono completa. Deixa eu ver. Até que a bichinha dorme bem, assim, sabe, durante a noite. Não sei. O que eu pediria para ela? Não sei. Essa foi surpresa, essa eu não lembrava, não, dessa pergunta. É, tá O bom. que eu É pediria hoje. para minha filha? Deixa eu ver. Ai, não sei. O que eu pediria para. Não sei. Essa você me pegou. Tá, hoje eu vou deixar a convidada pular essa daí. Geralmente a gente tem respostas bem rápidas quanto a isso, mas geralmente são Não falta de é essa sono. coisa, né? O que você pediria para o Francisco, só para eu ter uma ideia? Uma noite de sono inteira. Que ele, com É, 4 anos, ainda não dorme. Não mama mais, mas ele ainda não dorme a noite toda. Ele geralmente acorda uma vez ou outra. Geralmente ele acorda falando, senta na ela, cama e ela fala alguma acorda coisa. chorando, mas eu acho que quando ela tá sonhando, assim, Aham. sabe? Ela acorda assim, chorando, agoniada, assim. A- essa noite ela dormiu a noite toda, mas a outra noite, assim, ela acho que ela tava com calor, a gente tava com muito frio, mas eu acho que ela tava agoniada, assim, mas raramente ela acorda, assim, de madrugada. Só quando realmente ela tá doentinha, tá incomodando alguma coisa, o nariz, a tosse, mas ela é muito boazinha. Ela é muito boazinha. Ah, Eu ótimo. não sei, assim, o que eu pediria pra ela. Não sei. Não sei. Realmente você me pegou. É, agora você também pode me dizer o que você pediria à sua família ou à rede de apoio. Lembrei de uma coisa. Dela voltar pra dormir no quartinho dela. Boa. Retorne Lembrei. ao quarto, Marina. Isso, pra caminha dela. Porque desde o verão ela tá dormindo, né? A gente voltou a fazer cama compartilhada.
por causa para poder economizar, ligar só um ar-condicionado, não ligar os dois. Aham. Aí começou, né, começou o tempo mais fresco. A gente começou a ligar o ventilador só. Mas aí coincidiu dela começar a ficar doentinha. Aham. Aí doentinha dorme com a gente. Então ela Aham. não voltou. E a gente arruma, por exemplo, eu arrumo o quartinho dela, troco a roupa de cama. Ah, agora você vai voltar a dormir. Mas ela meio que disfarça e... Tá, era isso que eu ia falar. Pra dormir voltar a dormir no quartinho dela. E e a família, ou a sua rede de apoio, né? Rede de apoio aqui não tenho, assim, eu até, assim, fiquei bem, só voltando o assunto, assim, rapidinho, assim, que seria tão bom se tivesse alguém, assim, que pudesse, né, contar, porque um das oportunidades de um freela, assim, que apareceu, sabe? E era à noite, então, na verdade, eram 3 diárias de umas 9. Aí seria ideal, assim, eu poderia levá-la para a escola tranquila, mas na volta, até o pai dela chegar do trabalho, seria perfeito se alguém pudesse buscar, ficar um pouquinho com ela. Aí eu deixei né, essa oportunidade, assim, de um freela, por 2 vezes, assim, por causa desse horário e tal, e por não ter, né, uma rede de apoio aqui perto. Aí pensei também, será que vale a pena a diária para poder ir lá para minha mãe, deixar ela lá na minha mãe e assim, né? Acabou que não deu certo. Assim, eu perdi a oportunidade Uhum. de dois filas justamente por isso, por não ter uma rede de apoio próxima, né? O que eu pediria? Não sei, rede de apoio eu não tenho aqui. Vamos dizer que seja o meu marido volta aí, então, para ele chegar um pouco mais cedo. É aí. Agora é um momento para você desabafar. Aqui você vai falar o que você está sentindo e o que você sente vontade. Fica livre agora. Pode chorar, se quiser chorar. Pode Ah, gritar, fica à vontade. ah, me pegou agora também. Não, é isso. É isso. A mãe se sente muito assim, né? Pô, será que é só isso que eu vou saber fazer daqui para frente, né? É só isso. A gente fica assim, poxa, é, é realmente o que você comentou, o que a gente comentou aqui o tempo todo, assim, solidão materna mesmo, sabe? É isso. Será que é só isso que eu sei fazer? Né? A gente ama, assim, nossos filhos acima de tudo, mas é uma coisa realmente que a gente fica muito preso. É, E o questionamento maior é: será que é só isso que eu sou agora? exatamente, exatamente. Entendeu? É Será que isso. é só isso que eu sou para o mercado de trabalho? Será que e às É, vezes a gente acaba começando a internalizar isso e a gente sabe que a gente não é. E por a Marina tem 3, todos os anos antes dela ter nascido, você não era isso, você não era só mãe, você era a Vanessa, produtora profissional, sabe? Só que a uhum, gente sabe que, tipo, eu costumo dizer, o meu puerpério ele acabou aos 3 anos e meio. Não sei se acabou ainda, às vezes eu me sinto no puerpério ainda, exatamente. né? Então é difícil dizer a forma como esse tipo de coisa, esse tipo de situação afeta a gente, né? Machuca e a gente às vezes não percebe. Às vezes a gente também fica maquiando, vai jogando terra ali em cima. Só que vai chegar uma hora em que a gente vai explodir, porque a gente é gente, né? A gente não é mãe, a gente não é só mãe. A gente também é a Caroline, você também é a Vanessa. E a gente sabe que abrir mão de diversas coisas dói, machuca, sofre. São feridas que a gente
Tem, e que a gente vai ter para sempre muita terapia também. E aí a terapia também ela não acontece de graça, então sem trabalho a gente tem essa insegurança também psicológica, né? Além, porque a gente não tem para onde correr, porque a gente não tem dinheiro para recorrer a um psicólogo, né? Então a gente sabe o quanto isso é difícil, né? E o quanto é dolorido, né, pra gente, né? Acho que é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, acho que eu roubei seu momento, né? É. Não, é isso, tá tudo bem. É, adorei a conversa. Foi Obrigada bom. por Eu tava participar. nervosa, assim, no início. Eu falei que, assim, não sabia muito, assim, né, falar. A minha oratória não é muito boa, assim, muito tempo, né, sem ler, né, sem estudar. Então a gente fica meio, assim, inseguro, né, Tipo, a gente tá com uma pessoa assistindo, que é a Priscila, né? A Priscila, ela é mãe do Breno. A Priscila, eu conheço a Priscila há muito tempo e a Priscila fala, né, que ela fez essa pergunta a ela durante 5 anos e aí agora ela voltou, né, a trabalhar com muita dor no coração e essa correria, né? E faz 15 dias que ela voltou a trabalhar, né? Olha aí, caramba, legal. são 5 anos em que ela ficou se perguntando se era hora de voltar, se ela saberia voltar, se ela era É, alguém para além dessa maternidade, né? exatamente. É. Aham. Entendeu? E a gente entende, então, e a gente percebe que isso não é um problema só seu, isso não é um problema só meu, isso também não é um problema só da Priscila, né? Isso afeta a gente em diversas maneiras. Porque a sociedade continua dizendo: tenha filhos, não te dou emprego. Se você trabalha muito, você é uma péssima mãe, porque você não tem tempo para o seu filho. Então, e aí? Qual é a balança? Não existe uma balança, então, né? Porque se eu trabalho muito, eu não vejo meu filho. Se eu não trabalho, eu abandonei minha vida. Uhum. E aí, a conta não fecha, né? E isso machuca a gente. Isso deixa a gente maluca, né? Porque a gente não Uhum. sabe o que que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que a maternidade faz com que a gente se torne muito insegura em muitas coisas, né? E uma delas é saber se a gente está fazendo o certo. A gente nunca sabe se a gente está Sim, fazendo o certo. tá fazendo certo. O, Exatamente. É. e não é o certo para a criança, às vezes é o certo para a gente. Pra gente. Porque Uhum. se a gente não faz o certo para a gente não faz o certo para o nosso filho. Porque uma mãe feliz uma pessoa feliz, uma mãe feliz influencia na forma como ela cria o filho dela, na forma como ela aceita a maternidade dela e como ela lida com o entorno, né? Então isso é muito pesado. São muitas culpas, muitas cargas, muita coisa em cima, muita bagagem em cima da gente, né? O tempo todo, né? Eu queria agradecer a você por ter aceitado participar, aceitado falar, foi ótimo. Eu acho É, que eu espero eu que que tenha agradeço, mudado Érica, o convite. e agregado e trazido um pouco de alívio para o seu dia, né? Sim. Porque eu acho que Uhum. essa é a função do meu projeto. A gente mora Uhum. perto, mas não tão perto, né? Para estar sempre junto aí. E eu Uhum. queria poder estar sempre perto de você, porque eu sei que você não tem essa rede de apoio, né? Não, é. Mas de vez em quando as nossas mensagens dão um alívio, mesmo que sejam só mensagens, elas dão um quentinho. E é isso. Obrigado Eu que e agradeço, né? espero que tudo melhore em breve pra gente, né? Tá bom. É. Tá bom, Beijo, adorei. amiga. Obrigada por tudo. Beijo, obrigada.